Como bebê, ele pode fazer o que quiser e relaxar por 15 anos. Sim, essa história acompanha Ning, um jovem cuja vida virou uma rotina entediante, pois trabalha o tempo todo para pagar os estudos, hobbies de otaku e cuidar da namorada. Não é isso que um homem faria. Mas essa rotina vira um caos quando ele descobre que sua namorada o traiu com um milionário que eles conheceram recentemente. Além disso, embora o salário no trabalho seja bom, não está sendo suficiente para ele estudar. O que seu pai percebe rapidamente e liga para perguntar então, enquanto ele fala ao telefone e explica as coisas, uma menina quase é atropelada e ele se joga na frente dela. Embora consiga salvá-la, ninguém acaba perdendo a vida. O fato é que sua alma sai do corpo e ele é levado para uma espécie de zona celestial, onde o Supremo Monarca deve dar bom destino às almas que recebe. Algo está errado, pois o protagonista só morreria aos 95 anos. Como compensação, permitem que ele escolha o tipo de reencarnação que deseja. Comandante lendário, gênio ou imperador, o protagonista só quer usar essa nova chance para viver em paz, comer, se relacionar e descansar. Cenário difícil para o ancião, que obtém algo similar para si, mas reconhece que esse humano é especial. E é que antes de apagarem a memória dele para que possa reencarnar, ele é atacado por duas feras improváveis naquele lugar, mas a guarda local o protege um pouco. Enquanto isso, o protagonista escapa e renasce como príncipe da pequena cidade do leste, repleta de guerreiros e magia. Como é um bebê, pode fazer o que quiser e relaxar por 15 anos. Isso faz dele um herdeiro mimado e orgulhoso do trono, que passa o dia vagando com suas duas belas criadas. Incrível. Mas sua família, especialmente seu pai e líder da Casa do Leste, teme que seu herdeiro não tenha disciplina nem mentalidade de líder. Assim ele decide enviar seu filho ao Long, um reformatório. No entanto, fora da cidade há muitos perigos, e ele quer primeiro avaliar se seu filho está apto para sair. Ele faz o protagonista lutar contra uma das cobras demoníacas presas na cidade, mostrando que nenhum acompanhante do chefe tem esperança nele. Para isso, o pai o tranca junto com a besta, sem nenhuma possibilidade de ajuda. Porque tem muita fé em si e acredita que pode herdar a qualquer momento, ele surpreende o público ao desviar dos ataques. Ele faz isso como um gênio, pois seu pai disse que seu potencial mágico é absurdo para seus 15 anos, mas ele é muito preguiçoso. Por isso seu pai lhe dá essas provas. Enquanto isso, Jen, que menos confia em si e no companheiro do pai, apenas observa, até que o chefe lhe entrega a espada. A menina queria deixar a herança para ele, assim, a luta termina rápido e a víbora é derrotada. O maior problema é que isso atraiu o ódio do clã da serpente, já presente na cidade. Sob o comando do líder, matam todos os aldeões em vingança pelo filho. Rapidamente encontram o chefe e sua família, cercando-os. Decidem proteger o herdeiro enquanto o chefe fica para lutar. Mas Ning não é só habilidoso no combate, também domina a magia, conseguindo evitar perder um braço e se salvar durante a fuga. Enquanto isso, seu pai simplesmente afasta a fera até sua toca, onde ela não pode chegar perto. Então ele retorna ao reino sabendo que deve se preparar para uma guerra contra as serpentes, que podem continuar atacando suas terras a qualquer momento. Nesse momento, o pai de Shun, uma das criadas do Prota, surge para buscar a filha, pois sabe do perigo atual na cidade. Ning não tem opção a não ser aceitar, vendo sua companheira ser levada contra a vontade, pois é o melhor até tudo se acalmar. O problema é que acaba sendo uma solução vazia, já que é só o velho voltar com sua filha para aquela cidade ser atacada pela própria Rainha Serpente. Enquanto isso, o protagonista, sem saber de nada, inicia uma viagem com sua serva Di e Bai, jovem companheiro de seu pai, o qual por algum motivo está justamente levando eles até o território dos répteis. Ning, ao explorar a área, encontra uma cobra que inicialmente não o ataca, até ele chamá-la de feia. Algo a irrita tanto que ela começa uma briga do nada. Dois monges poderosos de terras distantes observam e planejam usar um selo para controlar a mente da cobra. Agora eles pensam que um jovem se adiantou na caçada sem saber que o protagonista está encurralado. Aqui ele mostra sua habilidade ao dividir o poder nas mãos, técnica inédita entre os monges liderados por Tiemu. Porém a garota serpente também tem truques e muda de forma.
Ela aproveita a confusão para ferir gravemente o protagonista e o empurra para onde Teemu preparou armadilhas, dificultando sua regeneração. O protagonista não consegue avisar a garota e ambos são presos, mas apenas Deborah, ou a serpente, é levada como prisioneira. Enquanto isso, o outro bandido em forma de lobo enfrenta o protagonista, que já sabe que não tem chance contra ele. E por enquanto ele se retira, claro, com a raiva de saber que estão torturando a garota, que também não é alguém de quem ele não goste. Mas é Bai quem diz a ele para se controlar nessas situações e perceber que ainda tem muito a aprender. Ele medita a noite inteira e sua mente se ilumina ao ver a flor de lótus, símbolo de tranquilidade e confiança para obter força. Tanto que ele passa a noite toda meditando. Isso até que consegue entender como canalizar todo o seu potencial, algo que seus colegas não esperavam que ele aprendesse tão rápido. Na verdade, é tão eficaz que rapidamente o inimigo sente o perigo na área e decide ir até o local, encontrando-se com o protagonista. Mas agora com um poder um pouco diferente, que ele mesmo nem entende, já que usa fogo e gelo em cada mão. Mesmo atacando em equilíbrio, o lobo é rapidamente consumido pela energia. Ning e Teemu não têm opção, pois Deborah impediu o controle mental. Só resta implorar a Ning para viver. Embora não pareça nem um pouco que ele se arrependeu, dando uma lição ao protagonista de que normalmente ser poderoso não te torna uma boa pessoa. Mesmo sem querer, o protagonista terá que se adaptar a este mundo. No fim, ele tira a vida de Teemu e logo questiona se foi a decisão certa, mas em breve terá uma resposta. Deborah agradece por ter sua vida salva, mas afirma que não será mais uma criada dele, esperando que o protagonista insistisse mais, considerando a personalidade de Ning. Aceita, a deixa livre e vai embora, até que a garota o procura dizendo que vão precisar de um guia para essas áreas. Eles chegam à aldeia de Shun, diferente do que o protagonista esperava. Foi a primeira a ser brutalmente atacada, com todos os aldeões, inclusive Shun e seu pai, mortos pela serpente. Algo que dá mais força às suas ações. E realmente, ao perceber que há muita crueldade em todos os lugares, até mesmo com pessoas que não merecem. Se ele percebe que a força funciona, vai repetir, por isso aqui fazem um bom enterro para a garota. Ele pergunta a Bai quanto tempo ela precisa para vencer a serpente rainha, causadora do caos. Ao que ela responde que no mínimo 3 anos, obviamente muito tempo. Então Deborah intervém e conta para ele sobre a Ilha Sagrada, que é muito conhecida pelo clã da serpente, como um local onde após grandes desafios pode-se obter grande poder, mas com baixa chance de sucesso. Aqui mais uma vez o Prota enfrenta um desafio que aceita. Deborah os acompanha até o local, onde após um percurso estranho, chegam à entrada e os caminhos se separam. O Prota, assumindo o risco, enfrenta a primeira prova. Um grande exército de blindados que ele tenta enfrentar nota não só a força de cada golpe, mas também a incrível regeneração deles. Nem suas novas habilidades do Lotus afetam eles. Após insistir na luta e buscar o ponto fraco do inimigo, ele nota que a cada regeneração eles perdem resistência e velocidade, chegando à conclusão de que todos são invocações controladas por alguém mais importante, com uma limitação de poder. Ele segue derrotando inimigos que fariam qualquer outro guerreiro desistir. Após um massacre, ele supera a prova sob o olhar de um macaco que parece ter gostado dele. Enquanto isso, no reino, seu pai ficou sabendo de seus feitos com a técnica Flor de Lótus para derrotar Teemu. Surge Bai para falar da Ilha Sagrada e do desafio que escolheu. O pai sente orgulho das conquistas do filho. Porém, eles não podem depender só do protagonista, pois o reino deve se preparar para a guerra contra outros inimigos além das serpentes. Enquanto Ning conversa com o gorila, que é o terceiro desafio da ilha. Mesmo sem sentido, não explicam como o responsável pela segunda prova tirou a própria vida após séculos esperando um bom guerreiro. O gorila está na mesma situação, dizendo ao protagonista que basta um pequeno ferimento para provar. Ning inicia o confronto usando todas as suas habilidades, confiante na vitória, mas após várias tentativas, sequer chega perto de conseguir. Nesse momento, a besta perde toda a esperança no protagonista, que antes via como prodígio e sua chance. Aqui Ning brinca com a mente do gorila.
Sem conseguir feri-lo com a espada, ele usa as garras do inimigo de forma trapaceira, mas engenhosa. O gorila aceita, pois já estava cansado de esperar por guerreiros bons, e assim é libertado de sua prisão. Enquanto isso, aparece outra entidade que guia o protagonista até a zona sagrada, dizendo que sua terceira prova foi totalmente válida, porque ao invés de força física, ele usou a força mental. Após superar o desafio, ele se torna senhor do lugar sagrado e ganha um selo para retornar à ilha de qualquer lugar. No entanto, todos os outros tesouros e poderes estão bloqueados porque ele ainda não tem maturidade nem poder suficiente. Como ele se esforçou, ensine ao menos um pouco da técnica das 1000 espadas, a qual, se ele conseguir dominar, terá um aumento de poder superior a qualquer um já visto neste mundo. Para isso, ele precisa treinar muito para um dia liberar seus limitadores. Enquanto isso, seu pai está em reunião discutindo essa ameaça à população, a montanha. Grupo de guerreiros fortes controla parte do reino e após anos usa a crise do leste para planejar ataque e tomar terras. O chefe acredita no filho, mas sabe que muitos aliados, especialmente Jen, não confiam nele. Aqui nos contam a história da montanha. Há 18 anos os dois grupos estavam em guerra e Nin ia nascer. Isso motivava seu pai a ser uma lenda no combate, mesmo com inimigos mais fortes, por isso buscavam evitar perdas dos dois lados. No fim, houve um acordo em que o leste ficou com menos terras, mas manteve boa qualidade de vida. No entanto, parece que agora a montanha quer ficar com tudo. Então não resta outra opção ao chefe a não ser começar a preparar sua cidade para uma guerra. Enquanto isso, conhecemos o povo perigoso da montanha já pronto para a guerra. Há rumores de que o jovem deixado viver há 18 anos está mostrando grandes habilidades. Isso não os preocupa, mas deveria, pois agora, após sair da ilha, Ning cumpre sua missão, derrotando a serpente rainha gigante e poderosa, mas sem chance contra o protagonista, que a cada dia fica mais forte. Porém, nem tudo vai bem. Sua mãe está muito doente e seu pai não sabe o que fazer, pois o inimigo é muito poderoso. Foi por isso que eles firmaram uma trégua. Por isso, a mãe sugere ao marido fazer o ritual do dragão, capaz de destruir grandes exércitos em um instante em troca da vitalidade de 5 membros exclusivamente da família dela e que provavelmente acabará perdendo a vida. Então, o chefe, depois de pensar, decide aceitar essa possibilidade e expor seus familiares à morte, levando em conta que ele já pode deixar a cidade para o filho, que justamente chega depois de sua longa viagem para descobrir tudo o que está acontecendo. E como? O plano é atrair o inimigo para um ponto onde o ritual funcione, pois ele se esconde em uma área específica. Eles devem ter cuidado, pois cada guerreiro da montanha pode derrotar exércitos inteiros, especialmente o Ruivo Tian. A montanha ainda possui um ancião que atua como estrategista e fortalece as habilidades dos companheiros. A Casa do Leste deve ser inteligente, com o protagonista buscando provocá-los. Justus segue seu plano e vai à reunião, onde todos os líderes da montanha expõem suas vidas e desafiam os membros que recrutavam aliados. Eles se sentem ameaçados e, por serem mais poderosos, aceitam as ameaças e propõem uma guerra, caindo na armadilha do protagonista. Além disso, ao voltar ao reino, ele encontra um dos aliados mais poderosos convocados pela montanha. Nin o engana e o faz voltar para suas terras, tirando uma carta poderosa do inimigo, o que ainda é importante para ele, pois seguem confiantes na vitória. A mãe de Nin se reúne com 5 familiares, incluindo o marido, enquanto Nin e Bai lideram com outros guerreiros. Se o ritual complicar e precisarem intervir, o inimigo e suas tropas avançam sem obstáculos para o local combinado, graças à névoa dos sábios do leste. Assim, quando avançam e perdem o pouco que veem, encontram este impotente. Invocação do dragão, com cada sacrifício representando parte do corpo, tão poderoso que derrota facilmente 4 guerreiros fortes. O líder da montanha, surpreendido, só pode chamar reforços e Tian. O chefe se reúne com Nin, ansioso por lutar, e lhe transfere parte de seu antigo poder. Isso basta para o protagonista usar a técnica das 1000 espadas? Quando os reforços do dragão chegam, ele aparece com o protagonista, que usa as espadas e controla elementos juntos,
criando uma chuva mortal que os inimigos ignoram até começarem a perder as cabeças. O inimigo então contra-ataca com habilidades muito diferentes e poderosas, ferindo inevitavelmente o protagonista. A cura do dragão o salva e permite um segundo ataque, agora com toda a sua energia restante. É suficiente para destruir qualquer arma e eliminar um grupo de prodígios. Porém, ainda resta Tian, que luta contra sua família em uma batalha aparentemente perdida. Por ser o guerreiro mais forte da montanha, está tirando a vitalidade do dragão. Enquanto isso, o Prota se recupera. No último momento, ele retoma seu poder, permitindo o combate final. Com golpes fortes de ambos os lados e poder muito acima do auge de seu pai, ele chega a fazer Tian recuar, surpreendendo a todos. Sendo um momento para que o protagonista use tudo o que aprendeu com sua técnica das 1000 espadas em uma sequência muito épica, onde o Ruivo acaba perdendo a cabeça. Parece ótimo, pois venceram e ainda há esperança para seus familiares, que podem ser salvos. Porém, o Monge da Montanha ainda vive. Além disso, o selo do clã usa toda a energia para destruir a montanha e armas de cidades próximas. Enquanto o Prota recebe o poder da Ilha Sagrada, sua família usa o dragão para mostrar suas últimas forças. Dessa vez, o ancião tem mais energia, destrói a invocação e também quem a controla. Assim, Ning, chorando, alcança o nível máximo de poder em escala galáctica e o usa para se vingar do ancião. Com a ajuda de Bai, derrota seu rival com um golpe final sentido por todos. Assim, Ning não só recupera suas terras, mas também se torna dono do maior território do reino. Tudo isso a um preço alto, que ele sabia que teria que pagar pelas vidas que tirou e que agora o tornaram governador. Segue a história completa para vocês, pois não terá continuação tão cedo. Por isso temos Yu-Chin, adolescente recém-formado, e sua amiga Mizuki, popular e querido por todos, com quem se dá bem. Se houver problemas, uma briga de rua resolve. Após um breve contato estranho, eles passam a discutir o futuro. O protagonista deseja ir para um colégio interno para sair da casa dos tios, por quem é grato, mas onde se sente desconfortável por ser órfão. No entanto, não basta ao mundo tê-lo sem paz, pois no dia em que vai se mudar, seu dormitório pega fogo. Ele precisa de outra alternativa, mas nenhuma cabe no orçamento. Viver com a prima está insuportável. À noite, uma criança translúcida e macabra, o normal, o leva a um lugar estranho de imóveis, onde encontra uma opção perfeita para seus estudos e barata, com a condição de possível presença de espectros. Ele assina os papéis achando que é brincadeira e, como meu pai disse, os abandona ao chegar a um lugar velho e com aura pesada. Apesar de seu quarto estar ótimo e até ter um escritor morando lá, o detalhe é que ele morreu há 100 anos. Aqui ele conhece a Kini, que agrada o protagonista de imediato. Ela é gentil e lhe mostra o local, incluindo o refeitório, onde a cozinheira é habilidosa, apesar de ter apenas o corpo das mãos. A garota Ruriko é muito bonita, e aqui surgem espíritos, fantasmas e crianças com passado horrível. Então o protagonista não sabe o que fazer com essa situação. E o escritor, que vamos chamar de Ichiki, não ajuda muito, pois quer testar se aguenta ou não esse ambiente. Melhor ele voltar à vida antiga, pois sempre viverá coisas estranhas. Como a Kini, que após a escola traz um zumbi possuído e o exorciza, pois há humanos como ela com poder para exorcizar. Então isso acaba sendo bastante interessante para o protagonista. Então ele acaba pensando bastante sobre isso, já que não quer voltar a ser um estorvo para ninguém. Embora, claro, ele precise se acostumar com fantasmas e demônios. O menino sem paz. Embora todas as criaturas da pousada sejam extremamente gentis, ele ainda volta para a escola, onde tudo é normal, e sente que a pousada dos monstros não é tão ruim assim. Principalmente porque ele conhece todo tipo de personagens muito diferentes e incríveis. Ryu, o humano mais respeitado, fundou a pousada que reúne criaturas que precisaram se esconder dos humanos ao longo do tempo. Então o protagonista o toma como um exemplo a ser seguido. Mas enfim, já na aula ele conhece seu novo colega e essa garota que o trata muito bem. Mais tarde, Yoshi tem visões dela em um acidente, e apesar de tentar salvá-la, chega tarde demais. Nesse momento vemos pela primeira vez seu poder de remover a energia sombria e acalmar a garota. Como o resto depende de Kini, o protagonista quase fica com essa negatividade. Mesmo sem nível, ele mostrou que pode virar feiticeiro como ela. Pensa nisso enquanto aproveita as férias e trabalha um pouco.
Aqui temos o menino órfão Kuri. Enquanto todos aproveitam a tarde, surge uma loba como sua mãe e mascote, contando essa história triste em que o pequeno nasceu de um casal instável e a mãe tentou segurar o namorado com um filho. Isso só deixou o pai mais furioso, que a abandonou. Kuri teve que suportar a raiva e frustração da mãe. Batia tanto nele que o traumatizou a ponto de o menino não falar. Aqui, felizmente, ele conhece Shiro, que mesmo sendo um cachorro, tornou-se sua figura protetora por muito tempo. Ainda assim, ninguém podia tirar o título de sua mãe, e já que ninguém a controlava. Quando ela perde a cabeça, tira a vida do filho, e Shiro, tomado pela dor, rasga sua garganta. Depois o cachorro morre nas mãos dos vizinhos, sem resistir, pois prometeu cuidar de Shiro até a morte. Como uma alma penada, sua mãe apareceu para continuar atormentando o filho, digna de mãe do ano. Shiro levou o pequeno ao Templo dos Lobos, onde a líder, após perder seus filhotes, os adotou e permitiu que vivessem no mundo humano, o que Kuri precisava. Mesmo assim, sua mãe ainda volta algumas noites procurando o filho. Isso virou rotina e todos acham engraçado, pois ela não consegue passar pela barreira da pousada. Embora todos saibam que é algo triste, pois Kuri não poderá descansar em paz até que sua mãe perca a raiva que sente dele. Por isso, riem para que o menino também ria e tenha uma boa vida, já que é o que podem fazer. Na verdade, ele vive muito bem. Assim termina a história, com Yushi se preparando para deixar a pousada, pois seus dormitórios foram reconstruídos e seu colega já sabe onde ele mora. Mas influências tentam explorar a ingenuidade de Yushi para causar caos na pousada. Por isso, inicia-se uma briga em que o protagonista resiste o tempo todo e enfrenta 6 valentões. Porém, ao ser superado, surgem os demônios mais poderosos da casa que estavam escondidos. Eles controlam a situação e assustam a todos. Como último presente, à noite organizam sua despedida, aumentando seu arrependimento. Isso está confirmado e antes de partir, ele recebe um pingente que permite retornar à vida normal, sem ligação com o mundo espiritual. Em um quarto mais moderno, ele logo percebe a frieza dos colegas, o que acha estranho, pois tiveram boas vidas. Enquanto isso, o pessoal da pousada, como a linda Ruriko, que sofreu uma morte brutal por um cliente do restaurante, nunca para de cozinhar. Como os outros, vive alegre, mas situações o fazem se sentir longe de casa. Além disso, seu antigo colega de classe é preso por tráfico devido às novas amizades, o que o deixa muito deprimido. Nesse momento ele volta ao prédio, mas só encontra a casa vazia. Por isso, os dias seguintes são um castigo para o Protag, que não controla o relacionamento com os colegas de quarto. E é no último momento que ele encontra o escritor, cercado por algumas gatas, que o aconselha com algumas indiretas sobre como encontrar aquele lugar no mundo que ele precisa. Ao perceber que sua mentalidade o limita, ele pede desculpas, resolve remorsos e passa a aproveitar mais a situação. E que no final acabam levando-o até o lugar que agora ele sabe que é seu lar. Retornando a esse ambiente acolhedor, repleto de criaturas que causam certo nojo, mas fazem parte da sua nova vida. Agora tem um novo convidado, o livreiro, que viaja pelo mundo coletando grandes obras. E justamente ele encontra esse livro estranho que tem relação com o mundo espiritual, os quais costumam ser complicados nas mãos erradas. Aqui Nelo guarda e o protagonista curte a noite com o livreiro, que é o engraçado. Porém, ao dormir, o livro surge diante dele sem selo algum. E Konfu, oferecendo a ele um poder superior com as cartas de tarô. Parece bem apelão. Mas Yoshi testa e percebe que o Yin, o eremita ou cartas desse livro são apenas criaturas fracas e pouco úteis. Yoshi aceita ser mestre das criaturas e acha que tudo foi um sonho no dia seguinte. Então encontra Mizuki e vão comer juntos. Ao saírem, eles encontram delinquentes e, como Mizuki os desafia, fogem para um prédio abandonado. O protagonista se surpreende ao ver que suas criaturas são reais e que elas se revelam ao seu amigo, que aceita tudo naturalmente. Mesmo com os delinquentes prestes a entrar, ele age estrategicamente e usa as cartas do protagonista. Apesar de invocarem criaturas incríveis como Cérbero, acabam sendo fracas ou sem controle. Mizuki reconhece seus limites e os utiliza para derrotar inimigos. Após saírem ilesos, o prota decide contar tudo ao amigo. Primeiro, ele mostra ao pessoal da pousada o que ocorre com o livro, e todos concordam que ele foi escolhido para evoluir com suas criaturas. Mas para isso ele precisa de poder, e Akane se oferece para treiná-lo intensamente por semanas. Nesse tempo, ele relata a Mizuki tudo o que acontece.
Apesar do receio sobre a opinião dela sobre a pousada, ao chegar, ela se adapta rápido e traz presentes que ajudam na festa, deixando o protagonista tranquilo com sua amiga. O caos é causado pelo livreiro, que traz demônios à pousada, e eles ficam mais fortes com a aura da casa. Sem exorcista, só resta o prota. Mas seu livro ainda é muito fraco. E é aí que vemos o poder do livreiro, que assim como Yushi, controla bestas, mas desta vez muito mais poderosas. Essas experiências mostram o potencial do prota, motivando-o a se aprimorar e tornando os treinamentos mais fáceis. Aqui a série fica interessante com a chegada de um novo professor de inglês. Apesar de eficiente, é muito antissocial e reservado, sem causar problemas. No entanto, o protagonista o vê olhando de forma macabra para as garotas treinando, o que lhe causa uma sensação estranha, como se quisesse agredi-lo sem motivo. Ainda assim, ao chegar na pousada, ele se acalma e finalmente apresenta seu velho amigo ao líder, que aparenta não conhecê-lo. Mas ao mesmo tempo, é algo estranho. Mas enfim, o importante é que Ryu fala para o protagonista que seu livro é uma cópia do original, com criaturas mais poderosas, mas mostrando que ele ainda pode melhorar seus atributos e se tornar uma poderosa ferramenta como mago. Motivo suficiente, pois esse pessoal faz festa por tudo à noite, até que a conversa fica séria. Os protagonistas percebem que cada pessoa e lugar tem sua história de dor e esforço, mantendo serenidade e refletindo sobre isso. Surge um ciclope simpático igual aos demais. É o exemplo perfeito de como criaturas fantásticas se esconderam pelo preconceito humano, mas ainda vivem felizes. Diferente da escola, envolta por uma aura negativa e alvo de comentários das garotas como fantasmas no auditório. Preferem perder tempo flertando com o protagonista, que já atrai invejosos da turma. Elas também ouvem um grito psicopata do professor Miura, que anda cada vez mais estranho, então ele resolve investigar o que está acontecendo. As cartas não são muito úteis, ele o vê indo para o auditório onde não pode segui-lo. Os invejosos querem bater nele por conseguir o que eles não conseguem com as garotas, mas a personalidade do protagonista muda e ele os intimida. Aqui ele tenta usar seu poder para assustá-los e provoca uma explosão, que ao contrário das outras cartas é bem útil. Por isso, no dia seguinte ele vai até o auditório, onde primeiro encontra uma de suas amigas, que também está investigando o professor. Então juntos eles vão procurar os fantasmas. Eles acham um quarto sinistro com um símbolo macabro e insultos às mulheres escondido atrás da parede. Além de uma janela com vista para o campo de treinamento, onde se vê claramente as garotas, seria fácil acusá-lo de pervertido. Existem textos muito antigos até de antes do professor trabalhar lá, no entanto é justamente aqui que eles são descobertos por Miura, que chega ao local e em sua loucura faz a garota de refém. Isso se torna ainda mais grave quando o símbolo parece transmitir a escuridão para ele. Ele tenta matar a garota com tanta força que o protagonista não consegue impedir. Mesmo salvando a amiga, o agressor foge. Diante do perigo, ele usa o tarô com as Nornas e o Eremita, que oferecem duas opções para Miura. Uma maldição ligada ao símbolo do auditório ou uma lembrança muito negativa e macabra deixada ali. Assim, considerando o ódio às mulheres e textos antigos, parece que alguém traumatizado deixou uma lembrança negativa. Agora no corpo de Miura, que não se controla com uma garota e vai parar no hospital com o corpo exausto, o protagonista quer salvá-lo e decide investigar com o pessoal da pousada, onde todos estão ocupados. É essa amiga quem descobre que Miura, como o demônio, também foi assediado por mulheres elitistas da academia, a ponto de perder a personalidade. O candidato vazio é ideal para a maldição, então tudo faz sentido. Enquanto levava sua amiga para casa, ela é atacada por Miura, que agora tenta matá-la. O protagonista usa sua explosão no fim para nocautear o cara, que ainda quer ajudar e oculta provas que o incriminem. Akine retorna, mas ignora o conselho da dona da pousada de que há casos que um exorcista não resolve. No dia seguinte, decide visitá-lo e percebe que ele está ainda mais gentil. Mesmo mal, ele distrai o protagonista ao ver a amiga para atacá-la na cobertura. É uma marionete de Akine que consome a maldição e elimina o alvo. Um resultado simples. Mesmo assim, Miura age como um psicopata, pois como Akine disse, há pessoas que não podem ser salvas, e ele tem seu próprio trauma com mulheres. E é o protagonista que, já tentando se livrar da situação, sofre as consequências ao ser atacado pelo professor de forma traiçoeira. Então ele usa seu poder mais uma vez para deixá-lo inconsciente. Que desta vez a polícia resolva, sem ele usar seus poderes, exceto em emergências como com os valentões, já que ele atrai perseguidores.
Ele segue treinando, que fica mais fácil, mas enfrenta mudanças físicas e mentais intensas que o deixam instável. Mesmo em fases ruins da vida, ele decide seguir em frente, apesar dos amigos se afastarem e deixá-lo em seu luto. Tudo para que ele desperte novos níveis de poder, o que consegue quando percebe o valor do livro e seu desejo de respeito, como Ryu, que não vive de lembranças negativas. Assim, no treino seguinte, ele terá seu primeiro aumento de nível. É um orgulho para todos da pousada e afeta suas criaturas do tarô. Embora não seja um grande aumento, mostra que ele pode alcançar muito poder recebendo aplausos. Acima de tudo, ele define um objetivo como um mago poderoso, buscando no futuro um grande poder ao lado de pessoas que viraram sua família. Termina aqui a primeira temporada da série, que já tem continuação com ainda mais lutas e drama para o protagonista. Deixo o nome para quem tem pressa e sigo preparando a continuação. Se atingirmos 400 comentários, seguimos com essa aventura cada vez mais emocionante. Da minha parte é só isso, espero que vocês tenham gostado muito, e como disse meu pai, eu me despeço de vocês.